Graças a Deus, muito boa noite a todos, que Deus abençoe você, seja bem-vindo para mais uma poderosa oração da noite. Hoje nós completamos aqui 91 dias, isso mesmo, 91 dias orando a poderosa oração do Salmo 121, uma campanha muito forte, muito poderosa que nós estamos fazendo aqui no meu canal do YouTube. São inúmeros e inúmeros testemunhos daquilo que Deus tem feito. A glória do Senhor tem se manifestado. Pessoas que têm alcançado bênçãos espirituais, destravar espiritual, destravar financeiro, destravar na área sentimental, destravar na família, em todas as áreas da vida tem pessoas que estão sendo abençoadas aqui nessas lives. E Deus também pode abençoar você. Só é você crer e fazer a campanha corretamente. Nós estamos completando hoje 91 dias, então ainda faltam 30 dias exatos para a gente acabar a campanha. Se você pegar firme comigo esses 30 dias, eu tenho certeza que Deus vai te abençoar. Olha, eu não tenho nenhuma dúvida que Deus vai mudar a sua situação, vai mudar a sua história. Missionário, mas Deus vai mudar a minha vida em 30 dias? Oxe, Deus precisa de muito menos, pessoal. Muito menos para mudar a sua vida. Se você crê, Deus muda no segundo, no terceiro dia que você estiver acompanhando a campanha. É só você ter fé. Acreditar no Todo-Poderoso. E falando em campanha, nesta quarta-feira agora, eu quero convidar você para você estar com a gente na poderosa campanha, os 5 clamores no Vale da Decisão. Nós estamos fazendo essa campanha baseado em Joel 3,14, em Provérbios 16,33. A Bíblia diz em Joel 3,14 que multidões e multidões estavam no Vale da Decisão. E também diz em Provérbios 16,33 que a última decisão ela vem do Senhor. A decisão, de fato, ela vem de Deus. Então, o que eu identifiquei nesses dois textos? Primeiro, que o Vale da Decisão ele é um lugar de mudança de vida. Ele é um lugar daqueles que decidem mudar. Então, no momento que você diz, eu quero mudar, você entra no Vale da Decisão junto com Deus. Porque o Vale da Decisão ele tem duas posições. A primeira posição é exercida por nós, seres humanos, quando a gente decide mudar. Não decidir mudar só de palavra, de boca. Eu decido mudar, eu quero mudar, não. A decisão é você ir buscar Deus, é você clamar, você fazer parte da campanha, você entrar no voto, você, de fato, decidir que vai ter mudança sobre a sua vida e que você quer essa mudança. E a segunda posição do Vale da Decisão é exercida pelo próprio Deus. É quando Deus decide a sua vida. Deus decide, você decide que vai buscar Ele para Ele mudar a sua situação e Ele decide a sua situação. Amém? Então, quarta-feira, 19 horas, na rua Serrolândia, bairro Casebre, número 155, Ministério Apostólico Fogo e Glória. Feira de Santana, Bahia. Eu quero você junto comigo para você fazer parte dessa poderosa campanha. Nós, semana passada, na quarta-feira passada, no dia 30, nós pedimos a Deus que Deus decidisse a nossa área espiritual e a nossa área financeira. E essa quarta-feira agora, dia 6, não é isso? Se não me falha a memória, dia 6 de setembro, você vai pedir a Deus que Ele decida a sua área emocional e a sua família, protegendo a tua família, guardando a tua casa, dando livramento e também a tua área emocional. Quando eu falo de área emocional, não estou falando aqui de namoro, de casamento, de noivado, de relacionamento. Eu estou falando de área emocional de fato, sentimentos, psique humana, a alma, a sua alma, para Deus estruturar a sua alma, arrancar de você todo o sentimento de tristeza, de angústia, equilibrar suas emoções e você de fato vencer na vida. Então, quarta, eu espero você. Eu estou aqui com a minha Bíblia, mas antes eu quero entregar uma palavra de Deus para você, mas antes de eu te entregar essa palavra, eu quero pedir uma coisa muito importante. Aqui embaixo, onde eu estou apontando com o meu dedo, tem aí escrito compartilhar. Vai aqui embaixo aqui, ó, aqui. Procura aí onde é que está escrito compartilhar. Achou? Clica agora em compartilhar e você vai ver que vai aparecer o símbolo do WhatsApp. Você vai clicar no símbolo do WhatsApp e vai mandar o link dessa live para todo mundo que você conhece. Quando você clicar no link do Zap, é só você ir marcando as pessoas e enviar. Você pode também mandar o link pelo Instagram, que aí quando você aperta na opção Instagram,
ele vai para o direct, para você mandar para o direct das pessoas. Compartilha o link da live, manda para todo mundo, porque essa live tem ajudado muitas pessoas através de uma palavra tão poderosa que eu tenho entregado aqui, que eu tenho pregado, tá bom? Vamos lá. Salmos capítulo 126, verso número 1 diz assim, ó. Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estavam como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos. Então se dizia entre os gentios: grandes coisas fez o Senhor a estes. Grandes coisas fez o Senhor por nós, pelas quais estávamos alegres. Traz-nos, Senhor, outra vez do cativeiro como as correntes das águas do sul. Os que semeiam em lágrimas cegarão em alegria. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvidas com alegria, trazendo consigo seus feixes. Mas olha que coisa forte, ó. Os que semeiam com lágrimas, com júbilo ceifarão. O povo de Israel, eles passaram um grande período no cativeiro, 70 anos, no cativeiro da Babilônia, e foram libertos por Deus através da vida de Ciro. Ciro era o cara que governava a Pérsia, era o cara do momento, sabe? Ele que arrebentava, era ele que crescia, o império dele se tornou muito forte, muito relevante naquela sociedade da época. E Deus usou a Ciro para arrancar o povo do exílio da Babilônia. A Babilônia naquela época já estava entrando em declínio, em queda, e Ciro estava dominando tudo ao redor, inclusive a Babilônia. E ele vai dar uma ordem para que a Babilônia liberte o povo de Israel e permita que o povo volte para a sua cidade, para o seu país natal. E o povo viveu períodos de muito sofrimento. Irmãos, foram 70 anos de escravidão. A Bíblia vai dizer que o povo, lá na Babilônia, passava um rio por dentro da Babilônia. E o povo se assentava na frente desse rio e eles choravam copiosamente. Eles lembravam do período que eles tinham a liberdade deles, do período que eles podiam ir e vir sem precisar de alguém para determinar que horas iam voltar ou para onde eles iam, porque eles não podiam ir para lugar nenhum na terra da Babilônia. Eles estavam derrotados, fracassados, humilhados, sem ter o que comer. Eles eram totalmente humilhados porque eles eram escravos. E eu vou te fazer uma pergunta: qual é a regalia que o escravo tem? Nenhuma. Qual era a regalia que um escravo naquela época possuía? Nenhuma, pessoal, zero. Eles não podiam ir para lugar nenhum, não podiam sair, não podiam comer o que queriam, viviam uma vida, me perdoe falar essa palavra, eles viviam uma vida desgraçada, uma vida miserável de derrota. Só que eles começaram a clamar ao Senhor. Mas antes de tudo isso acontecer, eles desobedeceram às ordens de Deus. O que foi que Deus falou para eles? Olha, eu vou entregar na mão de vocês uma terra muito próspera, uma terra muito boa. Só que vocês vão fazer uma coisa: durante 6 anos vocês vão trabalhar, vocês vão arar a terra, vão plantar, vão colher, vocês vão enriquecer durante 6 anos. Mas quando chegar no 7º ano, vocês vão descansar o ano todo. É por isso que hoje em dia muitas pessoas fazem o conhecido ano sabático. Muita gente tem essa prática, então as pessoas saem elas continuam trabalhando ali, mas elas fazem um ano sabático, um ano de férias. Geralmente, continuar trabalhando, que eu digo assim, elas continuam em suas empresas, né? Geralmente as pessoas que fazem ano sabático são empresários de sucesso, mas tem alguns que ainda conseguem ali fazer um acordo com a sua empresa de ficar 1 ano sem trabalhar e voltar depois. Pessoas que têm cargos bons, que ganham muito bem, que são sócios de empresa, não são donos majoritários, não são sócios, porque uma pessoa que trabalha ganhando um salário mínimo, se ela fizer isso aí, ela vai perder o emprego, né? Obviamente ela vai ser arrancada e desligada da empresa. Mas muitos empresários fazem isso, empresários, atores de novela, pessoas famosas e importantes, elas tiram um ano sabático, 1 ano inteiro sem trabalhar. E essa já era uma ordem que Deus dava para o seu povo, para descansar a terra. Porque Deus queria que a terra descansasse, para que a terra viesse produzir muito bem depois para eles. Só que foi o que eles fizeram? Eles falaram: olha, o Senhor mandou descansar a terra, mas a gente vai fazer o que a gente quer. Nós não vamos dar descanso à terra.
e durante 70 anos eles trabalharam na terra ininterruptamente, sem a terra descansar, desobedecendo a ordem e a vontade de Deus. Aí Deus permitiu que Nabucodonosor entrasse dentro de Jerusalém, dominasse tudo, dominasse Israel, queimasse o templo e levasse eles cativos para a Babilônia. Durante 70 anos, que foi exatamente o período da desobediência, que eles não deixaram a terra descansar, durante 70 longos anos eles ficaram dentro da Babilônia, sofrendo, humilhados e derrotados. Aqui a gente já identifica uma coisa: a desobediência a Deus vai trazer a maldição sobre a nossa vida em todas as áreas. Financeira, sentimental, espiritual, familiar, na saúde, em todas as áreas. Porque quando alguém desobedece uma ordem de Deus, um direcionamento de Deus, a maldição alcança essa pessoa. O que é a maldição? A maldição é a improdutividade, são as coisas ruins começarem a acontecer pelo fato de tudo começar a dar errado. Então começa um ciclo de derrota e de fracasso, porque você está fora da direção de Deus e fora da direção de Deus você perece. Só que quando o povo estava no sofrimento, o povo começou a clamar. E Deus enviou uma solução para ele. Então Deus é tão maravilhoso que mesmo quando nós desobedecemos e estamos numa vida de dor e sofrimento, Deus ainda envia um socorro para nós. Deus nos arranca e nos tira do problema. Então se você está vivendo igual o povo de Israel, uma vida de escravidão, de humilhação, de derrota, você tem que clamar a Deus. Mas não é só clamar, é acreditar que Deus vai lhe tirar daí. É acreditar que Deus vai lhe tirar do momento de problema que você está vivendo. E deixa eu te falar algo de Deus aqui, ó. Para você ser exaltado um dia, primeiro você vai ter que ser humilhado. Para Deus fazer você aparecer, sabe? Para Deus fazer você aparecer, primeiro você vai ter que estar no anonimato. Você lembra de José? Eu gosto muito de usar o exemplo de José. José passou uns 40 anos da sua vida, uns 50 anos da sua vida dominando a terra do Egito como governador, o governador mais famoso que já houve naquela terra. Só que para José aparecer, primeiro José teve que passar 20 anos de anonimato. Para José ser exaltado e honrado, primeiro ele teve que ser humilhado e desonrado. Porque é o processo. É o processo. Você hoje está sendo humilhado, desonrado, desprezado pelas pessoas, porque é o processo, mas depois você vai ser aceito. Porque lá no futuro, para você ser aceito pelas pessoas, um dia você agora tem que passar pelo período do desprezo, de ninguém acreditar no teu ministério, ninguém acreditar em você, ninguém crer no teu sonho, no teu potencial, no teu objetivo. É isso que acontece. Quem era José? Você acha que alguém acreditava nele? Que alguém apostava no sonho dele? Ninguém, pessoal. Ele não tinha ninguém com ele, ninguém acreditava nele, até a sua própria família o desprezou. Então quem era esse homem? Ninguém. Imagina só uma pessoa que não tem apoio de pai, não tem apoio de mãe, não tem apoio de irmão, não tem apoio de família, não tem apoio de ninguém. Primeiro, ele não tinha apoio dos pais, porque os pais não estavam ali com ele, os pais nem sabiam que ele estava vivo. E os irmãos já não apoiavam ele mesmo porque não queriam. Jogaram ele numa cisterna, venderam ele para os ismaelitas, depois venderam ele para o Egito. Ou seja, eles queriam ver José morto, destruído, derrotado, porque José sonhava. José tinha projetos. Só que dentro da prisão, José não desistiu de acreditar e não desistiu de buscar a Deus. Ele continuou buscando a Deus, ele continuou acreditando, ele continuou clamando. E Deus o colocou numa posição de honra. Deus o exaltou de uma forma como nunca exaltou ninguém da sua casa e ninguém da sua família. A honra que Deus deu a ele foi uma honra muito grande. E é isso que Deus quer fazer com você. Deus quer tirar você do Egito que você está vivendo, dessa vida de humilhação, de desonra e de desprezo. Deus quer te tirar dessa vida aí. E Ele quer te colocar sentado entre os príncipes, porque lá em Salmos 113, verso 8, diz que Deus tira o homem do lixo e coloca ele para se assentar em meio aos príncipes, em meio àqueles que têm honra, que têm poder, que têm autoridade e fama sobre a terra. Porque Deus faz você se tornar um príncipe também. Porque quem se assenta no meio de príncipes é príncipe também. E Deus quer que você se torne um príncipe
uma pessoa honrada, porque deixa eu te falar uma coisa aqui muito importante, ó. Sendo sincero para você, e eu quero que você também seja sincero comigo e me responda da forma mais sincera possível. Alguém que está com a vida derrotada, destruída e humilhada, essa pessoa glorifica o nome de Deus diante das pessoas? Porque quem vai olhar para a vida de alguém que está derrotado e vai dizer assim, eu quero ser igual a esse daí? Ninguém. As pessoas só olham como exemplo quem já venceu, quem já prosperou e quem já cresceu. Você acha que quando José estava na prisão, alguém olhava para ele como exemplo? Não, ninguém. Ninguém tinha ele como exemplo. Tinha como exemplo do que as pessoas não queriam ser um presidiário. Mas quando ele assumiu a cadeira de governador, as pessoas começaram a olhar ele como exemplo. Começaram a olhar, olha, ele saiu da prisão e ele agora está dominando e governando o Egito. Então eu também posso ser igual a ele. As pessoas que eram da prisão junto com ele, tinham ele como exemplo. A sociedade egípcia tinha ele como exemplo. Até os súditos que o rodeavam tinham ele como exemplo. Mas você acha mesmo que quando você assumir a posição de honra, as provas vão acabar? Não, vão ter provas muito maiores. Porque os inimigos de José, no início, eram a sua família. Depois, alguns que estavam na prisão com ele, que também não gostavam dele, porque ele continuava sonhando, ele continuava interpretando o sonho dele na prisão. Mas depois, sabe quem eram os inimigos de José? Os súditos que trabalhavam dentro da casa de Faraó. As pessoas importantes do governo que pensavam assim, irmãos, imagina comigo a quantidade de ódio que os súditos de Faraó ficaram de José. Quando souberam que Faraó colocou um ex-presidiário para tomar conta do governo do Egito. Olha que situação. Quantos súditos com mais tempo dentro do governo de Faraó, com mais intimidade com Faraó, pessoas que já estavam há tempo lá esperando por essa vaga. Aí José vai lá, sai do presídio e assume a vaga de governador. Imagina toda a raiva e a revolta que fizeram para tirar José do poder. Todo o ódio que tinham de José, muito ódio, muita raiva. Mas José continuou na cadeira de honra, sabe por quê? Primeiro, José era competente. Não basta só Deus ter um propósito na sua vida para você se sentar numa determinada cadeira, você tem que ser competente. Porque Deus pode ter um grande chamado na sua vida, mas se você for incompetente no que você faz, você não vai assumir posição de honra em momento algum. Missionário, eu abri uma empresa, Deus me prometeu que a minha empresa vai crescer, mas não está crescendo, porque você está sendo incompetente no que está fazendo. Porque quando você começar a ser competente, a cadeira de honra, você vai sentar nela, ela vai chegar até você, ela vai te encontrar. Amém? Obviamente, irmãos, também, obviamente que existe um tempo, tá? Não significa que porque você não prosperou e não cresceu ainda no que você faz, você é um incompetente, não. Existem pessoas que estão passando pelo processo, outras estão passando pelo tempo de Deus. Então tem várias, obviamente que eu não vou dizer que todo mundo é a mesma coisa, não. Obviamente que não. Tem gente que é muito competente, mas está no processo e a vitória está chegando. Amém? Mas uma boa parte das pessoas, acontece isso, da pessoa ser incompetente e por isso não assumir a cadeira de honra. Porque se José fosse incompetente diante de Faraó, Faraó não ia lhe dar aquela posição, mas lhe deu porque ele era mais competente do que todos os seus súditos. Então as pessoas se levantaram contra José, tiveram raiva, tiveram inveja, tiveram ódio, mas ele continuou firme, crendo em Deus. E Deus lhe tirou da posição de fracasso, ele colocou sobre uma posição de honra, onde ele agora andava de cabeça erguida, ele andava de cabeça em pé. E todo mundo tinha que respeitar ele, porque ele era o governador da terra do Egito. Quem mandava em tudo era ele. E a Bíblia diz que Faraó entregou toda a autoridade do governo na mão de José. Faraó era uma figura decorativa, José que mandava em tudo. Você quer que Deus faça isso na sua vida? Que Deus te honre e que as pessoas vejam você como exemplo? Você quer viver isso na sua vida? Então, permaneça fiel a Deus, permaneça na fé e nunca pare de clamar a Deus. O povo de Israel
só saiu da terra do Egito, da terra da humilhação, porque o povo clamou. E o povo clamou, mas se manteve firme na fé em Deus. Então Deus enviou Ciro da Pérsia para libertar aquele povo. Se mantenha firme na fé, mesmo que tudo pareça perdido. Coloque o seu joelho no chão para clamar e continue se mantendo na fé. Amém? Vamos orar agora a poderosa oração do Salmo 121. Clica aqui embaixo aqui, ó, e compartilhe o link agora para todo mundo que você conhece e vamos orar. Elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, é a tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua te molestará de noite. O Senhor te guardará de todo mal. Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para todo sempre. Pai nosso que está no mais alto de todos os céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como é feita nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos de todo mal. Porque teu é o reino, o poder, a honra e a glória para todo sempre. O Senhor é o meu pastor, e não me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente às águas de descanso e refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria a mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus adversários, e unges a minha cabeça com óleo, até que o meu cálice transborde. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão por todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Receba sobre você a bênção de Deus Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e te proteja, que a provisão do Senhor te alcance, que essa semana seja a melhor semana da sua vida. E aqueles que creem, comenta aqui abaixo, amém, eu tomo posse. Gente, Deus abençoe vocês, uma ótima noite de sono para você, que a paz do Senhor venha reinar sobre a tua vida, sobre o teu lar, tua casa, em nome de Jesus. Deus abençoe, beijo no coração, eu amo vocês. Tamo junto, até amanhã às 22 horas. Tchau!